Oi pessoal, dando prosseguimento às nossas aulas de robótica, nós vamos concluir a nossa lição 2, tá? Nossa lição 2, ela está nos fornecendo subsídios do pensamento lógico em relação aos múltiplos. Então, como eu falei para vocês na aula passada, nós precisamos exercitar o nosso pensamento computacional, o nosso pensamento científico. E essa forma de pensar é que nos auxilia a construir futuramente os robôs, a fazer jogos, a programar em si. Então, o nosso objetivo aqui é trazer para vocês essa forma de pensar que a matemática nos auxilia. Pensar de uma forma que o raciocínio seja lógico, que o raciocínio seja planejado. Então, vamos lá? Então, antes de tudo, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos estudar para exercitar o nosso raciocínio, exercitar o nosso cérebro. E o nosso assunto, ainda na lição 2, são os mínimos múltiplos comuns, né? São os múltiplos de um número que é comum a dois números, certo? Então, dois números podem ter um próximo número múltiplo que seja múltiplo deles dois. Então, mínimo múltiplo comum, ok? Como eu falei para vocês, não se faz robótica, não se faz robôs sem a gente pensar em como é que eu vou construir a lógica do robô. E a lógica do robô, como eu falei, né, ela é um pensamento humano colocado no computador, no robô, para que ele execute as ações que eu quero. Então, nessa proposta robótica, ela se inspira na matemática para construir as tarefas que o robô vai fazer. Então, no nosso livro, lá na página 7, a gente tem uma atividade de matemática que nos ilustra, que nos inspira para pensar e raciocinar logicamente, para no futuro saber construir os bons robôs. Vamos então? A nossa aula nela vai ser baseada sempre no nosso livro Ciência Maker, Tecnologia e Artes e Robótica. E aí esse livro, ele na página 10, ele traz o final da lição 2, onde a gente vai estudar os mínimos múltiplos comuns. Nós vamos ter aí uma tarefa para vocês. Então, vamos ficar ligados, principalmente na teoria que envolve os mínimos múltiplos comuns, que a gente vai começar a falar a partir de agora. Então, pessoal, qual é a teoria que envolve os múltiplos de número inteiro, né? Qual é a explicação? Como é que é a lógica disso, tá? Então, os múltiplos de número inteiro são um conjunto cujos elementos são obtidos após a multiplicação deste número por todos os números inteiros. Então, os múltiplos de 2, 1 vezes 2, né? 2 vezes 2, 3 vezes 2, 4 vezes 2 e assim vai, certo? Esses são os múltiplos do número 2. Então, todos os números inteiros vão ser multiplicados por ele, dando outros números inteiros, certo? Então, uma vez fixado um número inteiro e multiplicando por todos os outros inteiros, formaremos um outro conjunto, um subconjunto desses números, pois todo elemento desse conjunto dos múltiplos também é elemento dos conjuntos dos números inteiros, ok? Essa teoria vai nos ajudar na tarefa lá do livro e na tarefa do Matific. Nas duas atividades, nós estamos falando de múltiplos. Nós vamos usar essa lógica dos múltiplos para resolver a atividade da página 7 do livro e o jogo lá do Matific que eu vou apresentar para vocês, ok? Então, e o que é mínimo múltiplo comum, né? O mínimo múltiplo comum corresponde, né, ao menor número inteiro positivo, que seja diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números. Então, eu escolho dois ou mais números e vou tentar achar qual é o primeiro, né, o número múltiplo, que seja múltiplo desses três números ao mesmo tempo. Para encontrar, né, os múltiplos de um número, basta multiplicar esse número pela sequência dos números naturais. Multiplica por 1, multiplica por 2, multiplica por 3, até, né, onde a gente quer chegar.
Então, note que o zero, né, preste atenção nisso. O zero, ele é múltiplo de qualquer número natural, certo? E os múltiplos de um número são infinitos. Então, por exemplo, os múltiplos do número 1 é infinito. 1 vezes do número 2 é infinito. 1 vezes 2, 2, né? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, e aí vai até infinito. Então, os múltiplos, eles são infinitos. Mas, em algum momento, se eu pensar em dois números de partida, por exemplo, o 2 e o 3, eles vão ser multiplicados por 1, 2, 3, 4, 5. Em algum momento, essa multiplicação é igual. Aí, nós achamos o mínimo múltiplo comum de 2 e 3. Eu deixo para vocês aqui um exemplo de como funciona o raciocínio lógico dos múltiplos inteiros, tá? Dos múltiplos de um número inteiro. Então, os 5 primeiros múltiplos de 3, né, seria 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. E 3 vezes 5, 15. Então, os 5 primeiros múltiplos de 3 são os números 3, 6, 9, 12 e 15. E assim, nesse raciocínio é que nós vamos usar para fazer as nossas tarefas. Vamos usar um exemplo, né? Para calcular o MMC, né, eu posso comparar as tabuadas, como eu falei para vocês. Para calcular os múltiplos de um número, multiplicando por todos os números inteiros, né? Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, até o infinito, né? A tabuada de um número inteiro, ela vai até o infinito. Então, para eu achar o mínimo múltiplo comum de dois números inteiros, eu vou comparar essas duas tabuadas, certo? Então, no nosso exemplo aqui, o mínimo múltiplo comum de 2 e 3, eu vou comparando a tabuada, certo? 2 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0, né? E aí, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Então, o 6 aparece nas duas tabuadas. O primeiro que aparece nas duas tabuadas é o 6. Então, o mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é 6. Se eu quisesse achar outro múltiplo comum, mas não o menor, né? O 6 é o menor, eu vou continuar. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. Lá na tabuada do 3, 3 vezes 4, 12. Então, o 12 vai aparecer na tabuada do 3 e na tabuada do 2. Então, o segundo múltiplo comum é o 12. E assim vai até a gente encontrar vários múltiplos comuns de dois números, ok? E então, qual é a nossa tarefa da página 7 do livro, nosso livro de robótica? Na segunda parte, depois que a gente fala do trem do Carlinhos, né, a gente tem um texto enunciado, que é o trem de Jonas. Ele apita de 20 em 20 minutos. O do Carlinhos era de 15 em 15 minutos e o do Jonas é de 20 em 20 minutos. Então, ele apitará no ponto de partida 0 e também depois de 20 minutos. Quanto tempo? Né? Depois, e depois. Então, vocês vão preencher as lacunas e responder as questões A, B e C, ok? Boa sorte, atenção e me mandem essa página preenchida pelo meu e-mail, ok? Que eu estou deixando no final dessa apresentação. Um abraço! Pessoal, na página 10 tem, né, uma tarefinha para vocês fazerem, né? O sapinho tá pulando aí, né, é de números e números, que são os múltiplos de um número. Então, na primeira linha, o sapinho pula do 0 para o 3, do 3 para o 6, do 6 para o 9, do 9 para o 12, do 12 para o 15 e por aí vai, certo? Então, o sapinho pula de 3 em 3. Então, esses são os múltiplos do número 3, né? 3 vezes 1, 3. Então, o primeiro múltiplo de 3 é 3. E aí ele vai pulando de 3 em 3. 6, 9, 12. São os múltiplos. Então, tem uma tarefa para vocês que está associada aos múltiplos de um número, que foi o que a gente viu na aula passada, e também ao mínimo múltiplo comum de dois números. Agora estamos falando de dois números. Então, a nossa tarefa ela vai envolver múltiplos de dois números. Então, o mínimo múltiplo comum de dois números. Então, vamos fazer a atividade na letra A,
B, C, D, E, F, G e H, certo? Então vamos exercitar a nossa cabeça, nosso raciocínio lógico, para saber os múltiplos de um número, que foi da aula passada, e agora os mínimos múltiplos comuns de dois números. Então, esse exercício é para vocês exercitarem a lógica matemática que envolve os mínimos múltiplos comuns, certo? Então, temos esse desafio da página 10 do nosso livro de robótica. Então, não esquece de fazer esse trabalhinho, esse desafio da página 10 e tira foto, escaneia e manda para mim para a gente dar uma olhada. Nós vamos corrigir isso de novo, com mais calma, quando começar as aulas, mas nosso objetivo agora é que vocês planejem, que vocês pratiquem e exercitem a teoria que envolve os múltiplos de números. E agora, nesse momento, os mínimos múltiplos comuns. Aguardo vocês com a tarefa. Professor, e como é que eu chego no Matific? Vocês vão entrar normalmente na conta de vocês do plural, vão chegar nesta tela aqui, certo? O aluno que é vocês, e aí vocês vão clicar aqui em Matific. Aí vão entrar normalmente nesse ambiente de jogos de matemática, jogos de raciocínio lógico, jogos de pensamento computacional. E é para lá que nós vamos. A tela inicial do Matific é essa. Ele tem uma apresentação de como é que o Matific foi concebido, tem uma história envolvida, né? Que é legal a gente assistir essa historinha para saber como é que eles criaram, para a gente poder ajudar esse mundo encantado do Matific. Então essa apresentação é esse vídeo aqui, certo? Vocês podem clicar aqui e ver esse vídeo. Depois entrar na atividade de vocês, ok? Na aula passada, né, algumas pessoas me procuraram, né, mandaram recados, me ligaram por um e-mail. Professor, não consigo entrar, o Matific não funciona, aparece uma tela estranha, certo? O Matific, ele é melhor jogado, certo? Ele é melhor acessado pelo notebook, que é esse ambiente que eu mostrei para vocês. Então vocês podem entrar normalmente no notebook ou no PC para usar o Matific, mas também pode entrar pelo celular. Para entrar pelo celular, vocês precisam baixar o Matific Student, certo? E aí esse aplicativo vai estar nos Play Store da vida, né? Nos stores tanto do Apple quanto do Google, né? Então vocês vão ou no Play Store ou no Apple Store para baixar esses aplicativos. E aí vocês vão entrar pelo celular através do aplicativo baixado, né, que está nessa tela aí, certo? A tela inicial do aplicativo. Nesse aplicativo vocês vão entrar sim com a conta de vocês do plural. Então onde tem aí Somos, vocês vão entrar com a conta usuário e senha do plural para vocês acessarem o Matific. Aí pode jogar sim no celular, né, no iPad, né, onde vocês quiserem. Lembrando que para fazer isso temos que baixar o aplicativo. Se você tem Android, Play Store. Se você tem Apple, né, o Apple Store, ok? Então não esqueça de, se for jogar no celular, tem que baixar o aplicativo do celular. A tela inicial do Matific é essa. Ele tem uma apresentação de como é que o Matific foi concebido, tem uma história envolvida, né? Que é legal a gente assistir essa historinha para saber como é que eles criaram, para a gente poder ajudar esse mundo encantado do Matific. Então essa apresentação é esse vídeo aqui, certo? Vocês podem clicar aqui e ver esse vídeo. Depois entrar na atividade de vocês, ok? Como a gente viu, né, na aula passada, vocês vão entrar no Matific pelo plural. Quem tem a aplicação no celular pode jogar no celular. Quem não tem, vai no notebook ou no PC, certo? Então, em ambos os casos, vocês vão entrar no Matific, ok? E aí vão chegar na tela inicial do Matific. Essa tela inicial do Matific, certo? Ela começa assim, certo? E depois ele vai carregar a introdução, certo? Do jogo. Nessa introdução, como eu falei já para vocês, é uma história de como foi criado esse mundo mágico, né? Dos monstros. E aí que a gente tem que ajudar os monstros a se juntar nas tribos de novo. Então vocês podem ver esse vídeo completo ou pular essa introdução.
certo? Pulando a introdução, terminando o vídeo, pulando a introdução, vocês vão chegar nessa tela. Essa é a tela sempre que vocês, quando entrarem no Metific, vão se deparar com ela, certo? Essa tela vão ter tarefas de classe, que no momento, como nós estamos remoto, não tem nenhuma tarefa de classe para vocês. Mas futuramente, em sala de aula, nós faremos tanto em sala de aula, quanto em casa, lições de classe e lições de casa. Tem o curso completo, que depois a gente vai ver. A arena, que é um lugar de combate, é um lugar onde a gente faz competição de um aluno com outro, entre os vários jogadores. Nós vamos fazer isso mais em classe também. E o livro dos monstros, que mostra como é que os monstros são, as características dele. Percebe que aqui do lado direito, a gente tem esse olhinho. Quando esse olhinho é tocado, ele diz as três, o conteúdo das nossas atividades. Nós já temos no Matific 3 atividades, ok? A atividade, né? Uma aqui, que foi da aula passada, certo? E 2 atividades novas que são da aula de hoje, certo? Então, nesse meu caminho encantado aqui, eu já tenho 3 desafios. Tem gente que já fez esse desafio, já passou por ele. Então, vai chegar já aqui. E aí vamos vencendo os desafios para ir chegando até o caminho e ajudar aos nossos monstros a construir a casa deles de novo, certo? Então nós vamos entrar nas atividades uma a uma para fazer, seguindo as regras de cada atividade. Posso ativar o som ou não, certo? Como eu queira aqui. E vamos montando o nosso caminho. Então já temos 3 desafios para vencer e ajudar os nossos monstros, ok? E aí percebe que a gente vai ganhando pontos para colocar no nosso baú de prêmios. Então, desafio a vocês a entrar no Metific e fazer a atividade da aula passada, quem não fez, e as 2 que eu proponho agora, ok? Pessoal, esse jogo aqui é o da aula passada, né, que eu deixei para vocês. E aí eu gostaria que vocês terminassem. Tem muita gente que ainda não entrou e não fez. E é bastante divertido. Vocês precisam realmente fazer essa atividade para poder exercitar justamente esse raciocínio lógico que eu tanto falo, certo? Então, teve turmas que entraram já 13 alunos, teve turmas que entraram 12 alunos, outra turma 15 alunos. Então, a gente precisa terminar jogando, né? Quem já terminou, legal, certo? Vamos trabalhar assim. É simples o jogo, né? Então a gente basta ir colocando na reta, né, os valores que estão faltando. Então aqui, por exemplo, 6, né? 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12, né? 6 vezes 3, 18. Então aqui vai o número 18, certo? Então assim a gente vai preenchendo as nossa reta com o que está faltando. Então vamos jogar, não deixa de jogar, beleza? E aí também a gente tem os novos desafios, né? Que são esses 2 jogos aqui que eu coloquei agora para vocês. São os múltiplos de 6 e os múltiplos comuns. Os múltiplos de 6 é uma fase um pouco mais complexa, né? Um desafio um pouco maior dos múltiplos de números até 6, certo? Então é jogar, é super tranquilo também. E aí nós vamos, olha só, tem 3 níveis, vocês podem escolher o nível mais lento, o nível mais rápido, o nível louco, para fazer o trabalho. Então olha só como é muito simples, certo? Eu quero, né, os múltiplos de 5, então eu vou buscando, 5, 10, 15, 20, 25, 30, cheguei no topo. E agora eu vou descer, né? Desce o quê? 25, 20, 15, 10, 5, cheguei. Ok? Então aí o nível vai ficando mais complexo, vai ter mais coisas para fazer, e aí vocês vão mudando e ganhando mais pontos. Beleza? Então vamos fazer esse jogo novo. E o outro jogo é dos múltiplos comuns, certo? Nos múltiplos comuns, a gente vai ter uma apresentação onde a gente precisa
ajudar nas coreografias. Então vai ter o recital de dança e a gente vai fazendo as nossas coreografias, né? E juntando pessoas para fazer as coreografias, que são os múltiplos dos números, tá? Então, MMC, mínimo múltiplo comum, a gente vai aprender jogando aqui, certo? Então, olha como é legal. Ó, tem que dançar de 2 em 2, né? Então, 1, 2. Ok? Beleza? Então, vou deixar para vocês fazerem, que o divertido. Então, vai multiplicando, né, os mínimos múltiplos comuns que a gente viu já na aula de hoje, certo? Esse é o novo desafio. E aguardo vocês, tá bom? Nossa aula está chegando no final, né? Então, estamos concluindo a lição 2 do nosso livro Ciência Maker, Tecnologia, Artes e Robótica, certo? A lição 2, ela termina na página 10 do livro. Então, nós temos então algumas coisas para vocês se divertirem nesse tempo aí de isolamento, certo? Deixamos mais 2 jogos lá no Matific para vocês se divertirem, certo? A lição da página 10 do livro de robótica. E vamos conversando, certo? A gente vai conversando pelo aplicativo, né? Pelo nosso portal do aluno, do Ensines. A gente pode conversar por e-mail. E aí eu espero que vocês se divirtam com esse jogo, que a gente vá fazendo da nossa cabeça um cérebro bom, né? Onde a gente possa pensar nesse raciocínio lógico, nessa lógica de programação que tanto vai ser usado por a gente nas nossas montagens dos robôs. Então, pessoal, fiquem com Deus e espero que vocês estejam gostando das aulas. Um grande abraço. Deixo para vocês um abraço. Fiquem todos bem com suas famílias, aquecidos, acolhidos, protegidos, tá? Lavar sempre as mãos, usar álcool gel e se sair de casa, usa máscara. Um grande abraço, gente. Espero ver vocês logo.